vou ter que querer até que a pergunta saia da boca dela pra ele me comprometer, né? Vai lá, repetindo. Repito, vamos lá, Zeca, com a sua franqueza, que Sim. estamos adorando, aliás. Sim. Ariano. 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 Amigos de vida, aqueles com quem você já trabalhou e que merecem frequentar a sua casa e Sim. morar no seu coração. E possíveis desafetos que você não gostava nem de esbarrar nos corredores da emissora. Vixe. Bom, primeiro de tudo, se a gente fechar no período da TV Globo, tem uma história até um confusa. Quando você perguntou a primeira vez, eu achei que era um amigo dessa trajetória, de 50 e quase 58 anos. Então tem muita gente que eu conheço que eu tenho um afeto fortíssimo. E a amizade, pra mim, eu brinco que a amizade é seleção natural. Você só segue com quem você quer Ou ver. encaixa ou não encaixa, Porque né? você passou 5 anos sem falar, depois que você encontra, o assunto volta do mesmo ponto, maravilhoso. Então, nesse sentido, eu tenho uma amiga que é muito conhecida, muito querida, mas eu sou amigo dela antes de eu ser conhecida, antes dela ser conhecida. E ontem, justamente, eu estava lançando um livro aqui em São Paulo, na Livraria da Vila, e eu botei na minha rede social, falei, olha, tô aqui, é virtual, expliquei, é virtual, você, né, compra, no seu nome vai chegar aqui, eu assino e chega na sua casa pelo correio, beleza. Quem aparece? Marisa Hort. Uau! Eu falei, você não entende? Que parte você não entendeu que era virtual? Essa foto aí, ó. Eu achei que era lançamento. Eu falei, não podemos promover aglomeração. Graças a Deus era eu e ela, só não chegou mais ninguém, foi ótimo. Mas a Marisa, eu tenho um carinho absurdo por ela, porque a Marisa eu conheci por causa do primeiro marido dela, que dançava comigo, Nivaldo Bertazzi. Um dia, Ivaldo chegou, olha, queria apresentar um cubano, é o Hector. E o Hector é um cara cubano, boa gente, bonitão, simpático. Todo mundo gostava do Hector. Um dia o Hector chega e fala assim, olha, quero imitar para me bodas. Beleza, vamos no casamento do Hector. Com quem que o Hector casou? Com a Marisa. Nossa. Cara, maravilha. E a Marisa era garota, enfim, era, né, bailarina, já era meio atriz, não sei o que e tal. E aí a gente ficou amigo, não tinha internet, não tinha rede social, mas a gente se encontrava em festa, não sei o que e tal. Aí ela tinha uma banda chamada Lune, e eu me apaixonei pela banda total. Eu gravava fitas pra essa banda, eu ia no show, mas eu ainda não era uma pessoa conhecida. Era contido. Eu era um jornalista da Folha de São Paulo, era um nomezinho, era só um nome ali, não era um rosto. Só quando eu fui pra MTV, comecei a ficar mais famoso, aí, veja, alguém chega um dia lá pra trabalhar uma vaga de produtor, não sei o quê. Talvez você conheça, eu tenho muita experiência, porque minha mulher é atriz e cantora. Sua mulher? Marisa Hort. É o Evandro, que é pai do filho da Marisa, que é incrível. E aí, novamente, voltou e ficamos juntos. E aí, lá pra frente, aí ela já era a Magda, absoluta, maravilhosa, um personagem criado pelo Miguel e catapultado para o consciente brasileiro, pela Marisa. E aí ficamos amigos novamente. E aí, enfim, a nossa história sempre se cruzou. Até ontem, quando então ela vai no meu lançamento do livro. Que era virtual. Eu falei, você não pode estar aqui. Mas eu vim, agora o que eu faço? Eu falei, você vai ser meu tripé. E ela segurou meu celular e eu fiquei fazendo a live ali, chamando as pessoas da Marisa. Então eu amo você, Marisa. Amo sua genialidade, sua generosidade, seu humor e, sobretudo, sua inteligência. A gente falava aqui no intervalo, a inteligência é sinônimo de humor. A rapidez com que o humorista, natural, o artista responde uma piada, responde um fato e faz aquilo uma piada, isso pra mim é inteligência. É facílimo você fazer humor de preconceito, aquele tripé, né? Homem corno, homossexual e mulher burra. Isso aí é fácil, tem um monte de gente que faz. Agora, piada igual a Marisa faz, igual o Miguel faz, que é um grande Marisa parceiro, como o Paulo Gustavo, como a Tata Werneck, com tantos humoristas incríveis, esse humor é de inteligência. Eu tenho a honra de ser amigo muito querido da Marisa. E o desafeto? Vamos lá. Aí é o seguinte, eu falo que eu sou um budista. Eu tenho uma formação católica, de uma família que é muito forte católica, muito forte espírita, mas as viagens nesse sentido me ajudaram numa busca espiritual muito grande. E hoje em dia a fé, ou melhor dizendo, porque o budismo é uma filosofia, mais do que uma religião, é uma filosofia, o que me ajuda a entender o mundo, o que explica melhor o mundo, é o budismo. Dentro disso, e eu brinco que eu sou um budista amador, eu faço minha oração, mas eu sou muito superficial. Mas uma das coisas mais bonitas que eu aprendi é que os desafetos não vão com a gente. Mas não vão mesmo. Então teve sim uma coisa, mas raro, porque pra brigar comigo, você precisa se esforçar. Você precisa se esforçar. Mas teve. Anos atrás.
Pode ser uns 2 nomezinhos, olha, tá bom pra gente, Zé. Não teve, não teve. Sabe por quê? Alguém que te magoou? Eu teve? saio antes da briga. fight? Eu Ou saio antes da então, briga. quem você não convidaria Boa. pra sua casa? Difícil. Basicamente, eu não trabalhei. Ou eu sou o cara de maior sorte do mundo, porque, imagina, de Patrícia Poeta, Renato Ceribelli, da Glória Maria, tô pensando no jornalismo, para a fase que eu tive lá, ao Bial, que, enfim, agora não é de casa. A Ana Furtado ontem me manda uma mensagem ultra carinhosa no Ela lançamento. é muito fofa, né? Ana, você sabe, essa estratosfera de amor, carinho e atenção. Então é muito difícil, assim, eu não tô escondendo o jogo. Eu entendi. Ou eu saio antes da briga. É porque às vezes o desafeto é do outro lado. Não é do lado da gente. Faz pra mim. Então, aí vamos voltar pro budismo. Do meu lado, eu não vou perder tempo com isso. Tá. Eu não vou perder tempo com isso. Vamos gastar flor com defunto ruim, né? Ó, quando eu falei de humor, de rapidez, essa aqui é boa também. Mas essas coisinhas antigas são boas. Bom, vamos para uma palavra. Boa. Uma palavra para essa pessoa. Datena. É generosidade. Cara, eu entrei aqui na Band, aliás, antes, ele, claro, apitou isso antes, né? Ele sempre sabe, ele sabe das coisas antes. Sem sabe, né? Ô, seu Datena, pra alguém que não circula nos corredores da Band, que a gente sabe que você, né, chega e vai pro estúdio, como requer o seu profissionalismo, você sabe de tudo dos corredores, né? Tudo é impressionante. Aí, antes um pouco de eu chegar aqui, ele tava no programa e falou, olha, tá chegando uma pessoa aqui muito importante, já começou, né? Foi aqui no Papo de Janela. Exatamente. E eu já tinha ouvido falar, Exatamente. mas eu não sabia. E quem é que segura a Datena? Mas aí você viu que ele falou? Kátia, a Band vai contratar uma pessoa que você adora. Eu falei, então, mas vamos falar de outra coisa? Aí ele falou, não, vamos não, é o Zeca Camargo mesmo. Então, já teve essa pressa, spoiler. Aí quando eu cheguei aqui, me cumprimentou no ar, me cumprimentou num corredor, sim, na distância. Eu, maior respeito pelo que você preza pela saúde. Abraçou uma ideia incrível da minha equipe, que era de fazer aquele programa de final de ano, onde o Datena dava boas notícias. Me agradeceu. Então, você é uma pessoa que quem vê de fora fala, Datena não precisa ser generoso. Pelo contrário, o profissional, incrível. E digo mais, vou te fazer um elogio por tabela sem citar nomes, Datena. Você, colegas meus, jornalistas da Folha de São Paulo, você foi extremamente solidário em mensagens diretas a eles, dizendo, eu sei que está acontecendo isso é uma justiça, você foi profissional, eu respeito o seu trabalho. Então, além desse Datena que você conhece da Câmara, que já é impecável, você tem o Datena colega jornalista, que respeita a nossa profissão. E no momento que eu vim pra cá, jornalistas que eu respeito me disseram, você vai ter a honra de trabalhar com o Zé Datena. Então, e justamente por ser tudo isso, a gente está acostumado. A pessoa pode, chegou mais um aí, chegou o Zé. Não, você me recebeu com generosidade. A palavra para você, generosidade. Muito bom, verdade. Opa, Mais um. que legal, hein? Nossa, as paredes aqui realmente tem. Melhor da tarde é assim. Já entendi. Já entendi. Vamos ver mais uma pessoa? Deixa eu ver. Fátima Bernardes. A palavra é simpatia. Fátima, você ganha qualquer um pela simpatia. É impressionante. Primeiro, aquela jornalista incrível. O primeiro Fantástico que eu apresentei foi com você, Fátima. Olha. Imagina, moleque, eu acho que era 96. Natal de 96. Eu, nervoso, eu tinha o cabelo comprido ainda. Eu lembro do cabelo comprido. Que não ficava feio. Um terno, e era com a Fátima, porque o Bial, quem apresentava na época o Fantástico era o Bial e a Fátima. Tá. E Bial tirou suas férias de fim de ano, né? Aí o Luizinho, meu mestre Luiz Nascimento, falou, olha, você não quer apresentar? E esse cabelo, não sei o quê? Falei, beleza, com quem? Com a Fátima. Beleza, vamos lá. E aí, eu nervosíssimo na bancada, era aquela bancada mais circular, ainda tinha bancada no Fantástico, e tava com a Fátima, que obviamente já era a Fátima, ela botou a mão em cima de mim e falou assim, fica tranquilo. E deu esse sorriso que ela tá na foto aí. E me ganhou pela simpatia. Eu falei, eu não tenho nenhum problema. E foi incrível, relaxei. Tava uma pessoa também generosa, mas já usei generosidade pro Datena. Mas é simpatia. Esse teu sorriso é a tua maior arma, fora a inteligência, fora a rapidez no seu raciocínio, fora a empatia que você tem. Mas essa simpatia quebra qualquer nervosismo. Sou muito grato de ter estreado no Fantástico do teu lado. Você já usou tantas palavras que resumem, eu acho, nessa pessoa. Deixa eu Quero ver. saber qual que você vai usar agora. Olha lá.
Deixa eu ver. Glória Maria. Cara, força. 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 Porque, Glória, a gente sabe, e eu sou seu amigo pessoal, se alguém enfrentou dificuldade nessa carreira, nessa profissão, foi você. E você não, eu falo alto, não entregou os pontos. Batalhadora, determinada, sabe o que quer, e é inteligente, não ganhou porque você é amiga de ninguém, nem porque ganhou pela sua inteligência, pelo seu profissionalismo. Então, você tinha 1000 motivos para falar assim, olha, deu tudo errado na minha vida, e você virou todos eles, você é uma pessoa brilhante, com uma força incrível. Então, a palavra para... A gente vai juntando todas as... Já vieram, né? Mas para você, Glória, eu acrescento força. E depois, um momento de saúde dela e tudo mais, que ela mostrou uma força, quando uma eu falei vitalidade, dificuldades, né? era isso também, até hoje. Tem que você falar...